Estou ao lado do Dr. Eduardo Rubio, ele que é praticamente nosso consultor aqui no Corpo Informa. E ele está aqui no programa hoje para responder os esclarecimentos, para prestar esclarecimentos para você que esteve na rua junto com o programa e quer saber um pouquinho mais sobre sua saúde bucal. Tudo bom, doutor? Tudo bem, você? Obrigada pela participação. Agradeço o convite. Doutor, temos já várias questões aqui, hein? Vamos nela. Primeira pergunta foi feita pela Ana Maria e ela faz a seguinte questão, a dúvida dela é a seguinte: devo usar colatórios e qual comprar? Aquele bochecho, tem Isso. vários. Hoje em dia, como que você sabe qual é o ideal para você? Olha, os enxaguatórios bucais ou os colutórios, eles são muito importantes para complementar a escovação e o fio dental. Você deve comprar um enxaguatório que não tenha álcool em sua composição. Não pode haver álcool? Não pode haver álcool, porque ele resseca a mucosa e aumenta a litose. Hoje, se você chegar em qualquer farmácia ou um grande magazine, você vai encontrar, não contém álcool. É só você olhar, tá? Então, qualquer enxaguatório é ótimo, desde que não contenha álcool em sua composição. E para as crianças, enxaguatório para criança. E para adulto, enxaguatório para adulto. Não se deve misturar enxaguatório de adulto para criança. Não pode? Não deve. Tá. Porque a criança não tem aquele bochecho, ela não tem aquele ato de fazer o bochecho corretamente como nós adultos. E se ela engolir o enxaguatório, ela pode ter algum probleminha estomacal. Então, se ela engolir um enxaguatório próprio para a criança, não vai acontecer nada com ela. Então, assim, fio dental para a criança, enxaguatório para a criança, escova de dente para a criança. Muito bem. Aí feito o doutor Eduardo, hein? Doutor, questão do Maciel. Devo passar fio dental na minha filha que tem 5 aninhos? Sim. Tá? Essa pergunta é muito pertinente para a gente entrar na parte da odontologia preventiva. Após o nascimento dos primeiros dentinhos, deve-se passar fio dental. Se a criança tiver 2 dentinhos na boca, passar o fio dental. Tem Mesmo 3 com dentinhos. 2 dentinhos, 3 dentinhos, tem que ser passado. Deve passar. Você já vai evitar a formação de uma placa bacteriana que pode haver doenças periodontais, tanto cárie ou doença periodontal. Teve 2 dentinhos, fio dental. 3 dentinhos, fio dental. E assim para sempre. Criança, hoje nós temos no mercado fio dentais específicos para criança. Tem bichinhos, tem bolinhas, eles são totalmente motivadores, coloridinhos, próprio para as crianças. Doutor, mais uma dúvida aqui de uma mãe, referente ao seu filho. Priscila pergunta: que pasta de dente eu devo comprar para meus filhos? Você tem que comprar uma pasta que você sinta-se, primeira coisa, agradável utilizá-la. Não existe uma pasta ideal. A pasta boa é aquela que você escove o seu dente e você sinta um prazer, você sinta que você está bem utilizando. Agora, caso você queira ser um pouquinho mais seletivo, o interessante é você pegar um pouquinho de pasta, colocar no seu dedo. Se você perceber um pouquinho de areia, tipo de uma areiazinha, granulosa, você deve evitá-la. É sinal que ela tem muito componente abrasivo. Mais uma questão da Renata. Qual dica de prevenção que o senhor deixa para todos nós? Primeiramente, a dica de prevenção, né? Como guardar a escova de dente, principalmente. Um cuidado que parece ser bobo, mas não é, né, doutor? Não é. A prevenção, ela começa dentro da nossa família, né? Não se deve deixar as escovas de dentes dentro de um copo, uma escovinha olhando para a outra. Não pode. Porque você transmite cárie e doença periodontal. Segunda coisa, a escova não pode ficar no armário. No armarinho? No armarinho. Não pode? Porque você pode transmitir bactérias de uma escova para outra entre os membros da mesma família. Tá? Se você tiver com uma criança, a criança não tem a nossa flora bucal. Então você pode transmitir a bactéria para a criança. E essas mamães que têm esse hábito de pegar comida, soprar, passar, beijar filho na boca, você pode transmitir bactérias. Isso jamais deve ser feito. Então essas as dicas, né, doutor? Principalmente, e você pode lançar mão também dos bochechos e argumentando também, né, acrescentando a utilização do limpador de língua, né? O limpador de língua, ele tem a função de remover as bactérias, a placa bacteriana que se encontra na superfície da língua. Então, o que você deve fazer? Utilizar o limpador de língua uma vez ao dia e aos fumantes... Mais, um pouquinho mais, né? Aos fumantes, eu peço a gentileza, mais fio dental, mais escova. Redobrar as atenções. Redobrar as atenções. Doutor, obrigada pela sua participação, pela sua presença. Eu agradeço o convite. É isso aí, doutor Eduardo Rubio, aqui no quadro Corpo Informa responde para você.